Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil, Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô, Ifadaió, Adetoyangã, Eleboibã. Rádio Pro Brasil, 21 horas 2 minutos, horário de Brasília. Começou mais um programa Papo de Auô ao vivo. A continuação do nosso tema do mês, que é Pacto, ou Pactos. Agradecer aos ouvintes que puderam participar na semana passada, falando sobre o tema. E esperar que nós possamos fazer mais um grande programa. Os ouvintes escutaram bem. A audiência foi muito boa. E espero realmente que dê essa continuidade aqui a todos os ouvintes. Da sabedoria dos pais. Como foi indagado aqui, quando a criança vem do céu para a terra, ela não vai lembrar o que ela escolheu, quais foram os compromissos que ela escolheu. E assim, o papel fundamental aqui são os pais. Mas os pais têm que trazer aqui dentro, saber fazer o Essentaie, né, o Akosediaie, para que tudo dê certo. Então é de extrema importância o Akosediaie, como tem a Essentaie, a Akosediaie, que é o batizado Yorubá, que é totalmente diferente do batizado católico e o batizado que algumas pessoas estão professando no candomblé. Eu não sei como é que é o batizado candomblé, eu nunca vi, então não posso dizer, entendeu? E existem outros compromissos até grandes também dos pais, que é justamente formar a educação, formar o caráter da criança, para que a criança também não fique perdida. Mas lá atrás eu falei com vocês são novos aqui, não vão lembrar, mas lá no começo da rádio eu já falei sobre esse tema, até lembrei de falar sobre esse programa, que deu bastante até polêmica, porque quando chegou na parte do sacerdote com o seguidor espiritual, o praticante, e do praticante com o sacerdote, as pessoas acabaram ficando confusas. Então, aqui a nossa intenção realmente é que as pessoas não fiquem confusas. A maior dificuldade que eu falei do último programa é justamente uma cultura diferente da nossa. As pessoas estão acostumadas a adaptar a cultura. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós temos a Igreja Brasileira. E muitas igrejas pentecostais, que cada uma tem uma filosofia, mas falam de um mesmo Deus, impregnando toda essa filosofia. No Ifá não é muito diferente. É porque nós temos muitos deuses, entre aspas, nós temos muitos orixá. E cada orixá, ele trouxe em si o seu conhecimento, e trouxe em si os seus tabus, trouxe em si tudo que os seus devotos poderiam dar continuidade. Dentro da diáspora, a gente vê que isso é totalmente diferente. Enfim, ainda existem pessoas que têm essa dificuldade de compreensão da diáspora quanto à cultura iorubá. Respondendo à pergunta do Roosevelt, eu vou até ver a pergunta dele aqui de novo. Ele fala do pacto, né? Deixa eu ver aqui de novo. Ele fala, poderia falar do pacto feito entre o Omó e Fá. Na verdade, esse termo, Omó e Fá, na minha visão, todos nós somos filhos de Fá desde o momento que a gente iniciou em Fá ou tem o Ifá na nossa vida.
Todos nós somos filhos de Ifá. Eu sou Moifá. Porque as pessoas usam esse termo, ou usavam na grande maioria, para dizer que é um neófito. Então, por ele ser neófito, ele é um Moifá. O termo neófito, aquele que está estudando, que está aprendendo Ifá, a gente chama de Omoawu. Omoawu é aquele que está aprendendo Ifá, está estudando Ifá. Então, ele pergunta se o pacto feito entre o Moifá e o Oluo também faz parte do Ayamó. O Ayamó é aquele destino que ele escolhe do céu para a terra e que não tem como mudar esse destino, seja ele bom ou ruim. Não tem como mudar. É um destino escolhido por Olodumare, mas você tem o livre-arbítrio de fazer muitas escolhas, além do que o Olodumare escolhe. O Olodumare, para quem não sabe, é Deus. Então, vamos dizer, todos os destinos, Akosile, Ayamó, Akuleba, Akuleian. Tem Babalô que diz que tudo isso é a mesma coisa. Tem Babalô que separa esses tipos de destinos. Tem Babalô que vai falar para você, é tudo livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Mas na minha concepção não é assim que funciona. A gente faz um pacto no céu e na terra. E tem situações dos quais, quando você escolhe o seu Oluo, é escolhido do céu para a terra, sim. Vai ter que ver se aquele Oluo está sendo realmente honesto com você. Porque aconteceu comigo, por exemplo, em dizer de um Babalô na África, dizer que ele era o meu Oluo. Ele era meu Oluo de Ifá. Ele disse, Ifá diz que eu sou seu Oluo. Não é assim que funciona. Você vai ser o Omoawo do fulano de tal, do sacerdote tal, quando você fizer o Itefá com ele. A partir do momento que você fez Itefá com ele, ou você fez uma iniciação de orixá com esse sacerdote, ou se você está muito tempo com ele, já trabalhando muito com ele, quer dizer que realmente aquela pessoa é o seu Oluo. Mas a gente não tem um Oluo só. A gente pode ter 3, ou 4, ou 5. Vai depender da estrutura daquele templo, que vai apontar você quem são as pessoas. As pessoas que participam de toda a cerimônia de Ifá, que é o Itefá, a primeira cerimônia completa de Ifá. Você vai ver aquele que vai ter aqui no templo, por exemplo, sempre tem o Oluo, que é o chefe. O Odibonan, que é um Oluo também, que vai participar do Itefá. O Amosun, aquele que carrega o Osun, que fica rezando e tudo mais. E tem o Amadassar, que é aquele que cuida do Adaorixá. Esses são os Oluo de Ifá. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, num templo onde tem um Arabá, tem um Otum Arabá, Ossi Arabá, lado direito do Arabá, lado esquerdo do Arabá. Entendeu? E o Odibonan, o Amosun e lá. Então, tem mais Oluo dentro dessa comunidade. Essas pessoas você deve respeitar e muito. Não só o chefe. O Oluo-chefe é que ele tem a palavra, né? Aquele que reza por ti e aquele que fala por ti. É ele que você tem que seguir. Os outros são, a meu ver, são aqueles que aconselham. Pode ser que durante a sua trajetória, se você fez Itefá, Roosevelt Farindê Barbosa, se você fez Itefá e você tem esses Oluo, se você sofrer algum problema com o primeiro, você tem o Odibonan. Se você tiver algum problema com o Odibonan, você tem o Amosun. Você não pode sair desse ciclo. Porque se você sai, é o que eu vejo muito aí, as pessoas não conseguem alinhar o destino delas. Se as pessoas vão a um sacerdote que seja desonesto, que não fez o seu Itefá por completo. Não estou falando você, mas o ouvinte. Você, o ouvinte, está escutando. Que não fez o Itefá de forma correta. Você pode procurar sim um outro Oluo, mas que seja, que eu falo para todo mundo, que seja de forma
correta. Você tem que falar com esse que não fez o papel dele, que deveria ter sido feito. Você tem que falar para ele e atrelar isso. E desfazer o pacto. Agora, se você vai escondido e procura outro e começa a fazer as coisas com o outro, você vai desrespeitar o primeiro, você vai desrespeitar o segundo, você vai desrespeitar o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Você nunca vai conseguir chegar ao seu compromisso com o Ifá. É isso que eu vejo, e é isso que eu vi, é isso que eu vejo, e é isso que eu vou ver mais. Porque isso não vai parar. Por que essas pessoas procuram Ifá? Foi a pergunta que nós fizemos, eu, o Babalô Fadimi, no programa Equilíbrio, que muita gente não respondeu, infelizmente. A gente esperava, porque Babalô Fadimi, por exemplo, acredita que as pessoas procuram Ifá por interesse. Eu não tive como colocar minha palavra sobre isso, porque o tema ficou curto. A gente vai estender esse tema para a semana que vem no programa Equilíbrio. Eu vou querer falar sobre isso, eu preciso falar. Igor Brasília falando Iboru, Boiá, Boxixê. Babai Fadael, irmãos, obrigado por me adicionar no grupo. Eu já era inscrito no canal YouTube, babá. Ok, ótimo. O João lá dos Estados Unidos falando: poxa, tô dando aula, não dá pra ouvir, infelizmente. Rose Lopes está falando: Babai Fadaió, boa noite, Babai Fadaió. Quando estamos orumos, fazemos pactos de ter filhos. Nós fazemos esses pactos com nossos filhos lá. Ou encontramos por livre-arbítrio. Obrigado pela pergunta, Rose. Na verdade, a gente escolhe os nossos filhos. E como eu disse no primeiro programa, a gente escolhe a nossa família. A gente escolhe o pai e a mãe que a gente quer ter. Então, é uma boa pergunta, que é até ampla a resposta. Porque eu sempre falei aqui que a nossa cultura é feita de ancestralidade. Desculpem, tá? Se a nossa cultura é feita por ancestralidade, a gente precisa ter filhos, correto? Se a gente precisa ter filhos, a gente precisa ter continuidade. Eu vou falar na parte de ancestralidade dentro da religião. Depois eu vou falar do sócio político, que o Babalô Fadimi usa muita palavra, sócio político. Eu vou falar o sócio religioso. Então, essa continuidade vai fazer com que a família não seja esquecida, o conhecimento não seja esquecido, e há essa continuidade. Isso é sócio religioso. Sócio político. Todo mundo que vem à Terra, não importa a religião que seja, todo mundo vem com um propósito. Então, como a gente senta lá do lado de Olodumare, do lado de Oranfé, ou Nibode Orum, Porteiro do Céu e tudo mais, e vamos escolhendo, vendo nossos atributos, escolhendo nosso destino, o que deve ser traçado aqui na Terra e tudo mais. A gente escolhe também o número de filhos que a gente quer ter, ou a possibilidade de filhos. Quando eu estou participando de um ebó, quando fazem ebó para mim, eu vou dar uma ideia para vocês vão rir, mas é verdade. Eu peço trabalho. Eu peço trabalho, que do trabalho vai vir meu dinheiro, meu sustento na Terra, correto? Mas eu peço uma Ferrari. Eu peço um Porsche. Oi, Fá, eu quero ganhar um Porsche, viu? O meu trabalho é para ganhar um Porsche. É claro que eu não vou andar de Fusquinha. Não vou andar de Fusquinha. Mas o Ifá vai ali, quer dizer, na verdade o Exu ali vai me ajudar a ter o carro que eu tenho hoje. Ou eu quero ter uma casa de 7 cômodos, 7 quartos. Um espaço enorme. Eu peço um casarão de 4 milhões de reais. Mas eu vou conseguir aquilo que eu vou poder conseguir. Porque às vezes, você pedir mais, não tem problema algum. Então lá no céu é a mesma coisa. A gente pede demais. Tem gente que pede demais e tem gente que pede menos. Por isso que eu posso dizer para vocês, existem pessoas que vivem bem sendo mendigos. Mas é errado você falar isso.
Não, eles têm direito à vida. Mas vocês já chegaram e conversaram com algum mendigo? E o mendigo lá que faz a barba, a unha e veste a roupa bonita, mas ele prefere ficar na rua em vez de ficar procurando emprego? Então, é o destino que ele escolheu, é o que ele quis. E os mendigos que se fantasiam de mendigos e têm casa de R$ 1.000.000? Só pegando gorjetinha na rua. Eu já peguei gente assim já. Já segui essa pessoa. E aí? Como é que faz? Então é isso que eu falo. A gente pode pedir muito mais do que a gente tem, mas a gente deve muito também aqui na Terra. E nesse dever é o que a gente tem que ir consultando Ifá e ir cumprindo algumas metas. Entendeu? Então assim, a gente pode encontrar filho, mas você não pode encontrar marido bom para você, porque você não pediu. Aí você vem aqui na Terra, aí vê lá, Ifá, a pessoa está procurando um bom marido. Aí o Ifá fala, tem que fazer isso. Aí o Ifá, ele pode consertar esse defeito seu. Aí é um pacto mais com o Ifá, é um pacto mais com você mesma. E um pacto maior com Exu e Olodumare. É esse que é o maior desejo, por exemplo, exemplo de uma mulher procurar um bom marido. Então, tem pessoas que têm desejo de ter filhos e não conseguem. Então, não foi feito o pacto no céu. Foi feito para escolher marido, mas não escolheu um bom filho. Às vezes o Ifá, aí vem um choque cultural. Às vezes o Ifá, ele vem uma pessoa, por exemplo, um homem. Ah, não consigo ter filho com a minha mulher, que não sei o que, não sei o que lá. Aí você vê que ou o problema está com ele, dele com a mulher, ou da mulher com ele. O problema nunca é dos dois. O problema é compatibilidade de gêneros ali, vamos dizer assim. Que às vezes as ferramentas que cada um pode dar não é suficiente. Então, ou não é a pessoa certa para ter filhos, ou falta algo mais ali. É bom a medicina, etc. Ela está dizendo aqui, a Rose, ela diz o seguinte: fiz essa pergunta porque antes de tê-los, eu vi toda a minha família em sonhos. Ok. Tem pessoas que têm essas visões em sonhos. Tem pessoas que sonham com muitas crianças e tudo mais. Mas aí são tratamentos que podem ser avaliados um por cada um. E tem a questão da Ebel-Rum, que também a Ebel-Rum é um pacto que se faz no céu, que a pessoa escolhe o seu tipo de comunidade que tem no céu para trazer essa comunidade na Terra. Então depende muito da Ebel-Rum, que é propício a cada pessoa. Todos nós, eu acredito, outros Babaloa também acreditam, Yalorixá, etc. Acredito que cada pessoa tem o seu Ebel-Rum. Ninguém está longe de ter Ebel-Rum. Todo mundo tem a sua comunidade lá no céu. E é importante fazer esse pacto, né, com eles, esses agrados que eles pedem através das consultas de Fá. E também até a iniciação em Ebel-Rum, né? Que aí é um pacto que você faz e conserta alguns defeitos que vocês têm aqui na Terra. Ebel-Rum conserta muito a proteção da família, conserta muito a ajuda de ter mais amigos bons do seu lado, que não vão deixar você amparado ou amparada. Enfim, é um pacto que se faz, é Ebel-Rum. Mas é o que eu falo, toda vez que... porque a gente não vai chegar ainda na questão Yami, Oxô, entre outros pactos que são feitos por aí, no Zoboni também tem esses pactos. Mas todos esses cultos, a ideia de Ifá, você tem lá o porquê. Por que você está entrando? Por que você quer entrar? É por isso que a pessoa tem que estudar bastante antes de entrar, porque depois não tem como sair.
Que foi o que eu falei no primeiro programa. Quem quiser escutar de novo vai ter que escutar o primeiro programa, né? Então é muito interessante, então, a pessoa, esse estudo, né? O sacerdote em si, ele não tem bola de cristal, não tem como entender a situação de cada um. Então tem que ser visto de passo a passo, né? Aqui o Thiago também está presente. Thiago Rezende, ligar na rádio. Muito obrigado, Thiago, pela participação. Uma questão muito adversa também dentro da cultura, que a cultura iorubá está começando ainda no Brasil. E o que se vê muito, e que aí é a questão que a gente fala de pacto, que as pessoas, eu vejo muitas pessoas quererem Ifá porque não tem uma identidade dentro do culto de onde estão vindo, né? Então, as pessoas querem Ifá porque não têm identidade no culto delas. Se elas não têm a identidade no culto delas, por que elas procuram Ifá? Essas pessoas acham realmente que vão conseguir todas as respostas? Porque tem muita gente que gosta de resposta a nível de cometa Halley, né? Vindo na Terra, explodindo tudo. Tem pessoas que não têm a paciência de esperar as respostas. Por que então pessoas vêm sem uma identidade dentro de uma religião querer vir a outra religião, né? Totalmente diferente, que é uma religião, uma cultura totalmente diferente. Então, essa busca da identidade já tem que começar um pacto lá atrás com o berço, a família que trouxe ela até esse lugar, o destino dela trouxe até esse lugar, e tem que ser estudado com muita cautela, porque eu vejo pessoas querendo migrar para Ifá, e como eu falo, eu não sou nada contra as pessoas que migram de outras religiões a Ifá, mas você tem que ter uma postura de busca de identidade, para depois, quando entrar no Ifá e vir de encontro com as regras de Ifá, não desobedecer. Não desobedecer. A pessoa tem que ser muito obediente. É fácil falar de caráter, é fácil falar de comportamento, mas é difícil falar quando a pessoa é desobediente dentro da cultura, porque a nossa cultura tem regras. A religião tem regras. Regras específicas, que muita gente, eu vejo que não estão preparados. Então não adianta querer pegar o Ifá e trazer para uma Umbanda, querer pegar o Ifá e trazer para o Candomblé. Ou você se identifica e procura uma filosofia dentro da Umbanda e continue, ou você migra para outra religião e tem acesso a isso. Isso é um pacto que você faz com você e não atrapalha o segmento religioso e a filosofia, a teologia e a cosmogonia da outra religião. Porque eu poderia dizer que sou candomblecista e entraria no Ifá, mas eu não tenho, que eu estou falando da identidade, eu não tenho a identidade do candomblé. Então eu vou mostrar a identidade do Ifá para as pessoas, seguindo a lógica do candomblé. Isso para mim é ilógico. Isso para mim é ilógico. Então eu já deixei bem claro para muitas pessoas que até me seguem, pessoas que não me seguem, pessoas que vão a seguir o que eu estou falando. Muita gente não vai seguir, vai me chamar de louco, né? Enfim. Mas isso é onde eu quero chegar. E é isso que eu brigo, não brigo de brigar de porrada, mas é uma discussão muito grande que eu tive no Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, onde eu ia toda segunda-feira falar sobre leis. E falei isso num fórum municipal de São José dos Campos aqui ano passado. Eu falei, as pessoas são atacadas, as pessoas são discriminadas dentro da cultura afro-brasileira porque elas não sabem se importar, elas não têm identidade. O que eu falo? A pessoa é umbandista, mas reza o terço. A pessoa é católica, mas chama o padre para participar do batizado. Vem lá o IBGE e pergunta qual é a sua religião. Você fala, eu sou católico, mas ele é candomblecista. Ou pergunta para um cara de Ifá vestido com roupa africana e tudo mais, com os fios de Ifá. Qual é a sua religião? Eu sou espírita.
É isso que está faltando. Então não adianta, ou versa, eu pegar o Ifá e colocar dentro das leis do catolicismo. Não tem nexo isso, entendeu? Isso aí é inventar outro dogma. Isso é mentir para nós mesmos. E mentir para algo que já está feito aqui. Que já foi feito, já está há anos na Terra e não foi mudado. Eu posso dizer que ele é aprimorado de acordo com o tempo. Uma coisa que eu falei também, que é um pacto que a gente faz com a Ifá, os orixá, é a pessoa querer forçar uma situação onde a Ifá não disse aquilo inverso. Você pergunta para o irmão de Ifá, por que não pode fazer isso? Eu tenho um verso aqui, Ifá Daió, eu vou passar para você. Aí eu fico esperando o cidadão de Ifá passar o verso. Ah, mas não tem como passar porque ele está em outro lugar e aí eu não consigo te explicar. Aí você fica esperando aquela pessoa explicar. Então fica uma coisa sem nexo. Você pedir a informação a alguém que está passando os versos de Ifá e não tem conhecimento para passar, mas passa porque é bonito. Isso é errado. Para quem passar os versos de Ifá, ele tem que ter embasamento. Porque quando a gente treina com o nosso mestre, ele passa aquele verso e ele passa o porquê que ele está te passando aquilo. Qual a linhagem? Qual o significado? Por que o tal orixá a gente não pode fazer aquilo? Tem que ter embasamento. Igual você está estudando direito. Então, nós temos embasamento jurídico. Aquilo que está fora da lei não tem nada a ver. Você tem que saber se defender e saber explicar. Então as pessoas estão fazendo isso aí. Está tendo muitas pessoas dentro da religião de Ifá, felizmente, mas infelizmente está faltando embasamento, identidade. Então as pessoas vêm aqui e ficam perdidas. Ah, mas o fulano de tal tem Xefá lá e está pegando no Ziquim Ifá. Está consultando com o Ziquim Ifá e o cara tem Xefá. Ah, mas por quê? Porque ele tem lá título ou porque ele não sei o quê? Para mim não interessa. Interessa eu dizer para essa pessoa que não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Aí eu explico para essa pessoa por que não pode. Ele tem que ter embasamento. Eu tenho identidade. Porque eu sou da cultura. Estou dentro da cultura. Se eu estiver fora, eu posso estudar as outras religiões. É diferente de eu praticar outras religiões. Esse é o meu embasamento. Entendeu? Então não tem como alongar mais. Ainda está bem explicado. E com isso, as pessoas de forçarem algo, forçam o destino delas mesmas. Forçam situações que elas não precisam forçar. Esse é um pacto que elas estão desligando dela do destino delas. Por isso que às vezes muitas dessas pessoas vão até o Babalaô e o Ifá fala, o seu destino não está seguindo o seu superior, para dizer a verdade. O seu superior não está atrelado ao seu destino aqui na Terra. Precisa fazer ebó e tal, disso. Fala tudo de Ori. Isso aqui. Você tem que seguir isso aqui. Se você seguir isso aqui, tudo vai ficar bem. Então, às vezes, são forçadas situações que não precisam ser forçadas. E aí vai atrapalhando, acarretando em vários problemas que a gente não deveria passar. Vários ou maiores problemas que a gente não deveria passar. E isso é um desfocar. Isso é estar fora de um pacto que você fez do céu para a terra, junto com outras pessoas aqui na terra. Pai, mãe, irmão, etc. Então, seguidamente, a pessoa fica perdida e ela não começa a conhecer o destino dela. Aí foi o que eu falei na Ifá Brasil. A pessoa escuta menos e fala mais. Escuta menos e fala mais. Porque eu escutei muitos conselhos, pessoal. O pessoal que está escutando a rádio agora. Gente, escutei conselho demais. Falando, não faça isso, Fadel. Tá errado, Fadel. Eu ia lá e fazia e me lascava. Aí os mais velhos, não faça isso, Fadel. Tá errado, Fadel. Aí eu ia lá e fazia, dava errado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de errar, porque eu, em vez de estar progredindo, estou regredindo.
Eu não estou escutando meus mais velhos. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que deve ser feito. Não está certo. O Ifá, há 12 anos atrás, começou a falar na boca das pessoas. Eu comecei a pegar o Ifá numa pessoa que não tinha nada a ver com o assunto. Comecei a pegar Ifá com um sacerdote. Comecei a pegar Ifá na minha mãe. Comecei a pegar Ifá no meu pai. Hoje até Ifá fala na boca da minha filha. Por quê? Ah, não fala esse segredo pro meu pai. Não fala esse segredo pro meu pai. Ah, isso aqui é outra coisa que dá pra falar aqui ao vivo. Enfim. É isso, são esses fatores que eu queria mostrar para as pessoas que é muito sério e faz muita diferença. Deixa eu ver o que o Thiago falou aqui. Bacana a sua explicação de pacto e iniciação. Muitos confundem isso. Nem tudo é iniciação. É verdade. É bem interpretativo, porque as pessoas são forçadas a fazer algo que não está na hora de ser feito. As pessoas têm, nos sonhos, as pessoas têm respostas. E se pegar uma pessoa que sabe interpretar, até é interessante. Né? Enfim, esse é um dos fatores. Ele falou, o fator pacto na mente da pessoa ajudaria a estar mais em ire, quer dizer, sorte, pois muitos que se dizem iniciados estão perdidos. As pessoas, normalmente, que eu realmente, obrigado, Thiago, por ter falado, participado. As pessoas normalmente têm esse problema de querer usar, fazer o pacto da mente, né? O querer usar, às vezes, a mente delas para poder melhorar a vida. Às vezes, você pode estar muito bem de vida e eu tenho muito medo disso. Não é medo. Pode ser um medo para poder explicar para o ouvinte. Tenho medo, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma religião, não veio de nenhuma religião, e ele vem procurar Ifá. Aí, se ele cai em mãos erradas, como eu já vi acontecer com muitas pessoas, pessoas que não tinham conhecimento de nada, não vieram de nenhuma religião, entrou no Ifá. E aí, a pessoa fez aquele negócio que a gente faz um banheiro marronzinho na vida da pessoa. E a pessoa perde tudo. A pessoa perde tudo. Por quê? Porque achou aquilo bonito, porque os ovos da galinha falaram mais alto, ou porque quis fazer para ver como é que é. É isso que dá. A gente tem que pensar por que a pessoa procura isso. Porque normalmente não é o Ifá que indica. Normalmente não é o Ifá que indica. A pessoa vai por coração, às vezes. É isso que eu acredito. Às vezes a pessoa está lá de boa índole e vai por coração. E a gente não pode julgar o lado errado. Nem sempre o sacerdote está errado. Às vezes a pessoa está errada, como eu estou dando esse exemplo agora. A pessoa foi porque quis ir. Vai. Vamos ver o que vai dar. E a pessoa que está fazendo a iniciação do sacerdote, no caso Ifá, ele fez, não consultou o oráculo. Aí a vida da pessoa que estava muito boa, cai. E aí, como é que fica? Será que ele fez o pacto no céu, para a terra? Enfim, é isso que eu não acredito. Outros, babalô, vocês vão ver que acreditam que todo mundo pode ter Ifá. Eles acreditam nisso. Eu desacredito nisso. Eu respeito. Desacredito. Porque tem essas pessoas, ou tem pessoa que está no candomblé e inicia no Ifá, perde tudo. Perde tudo na vida, perde a esposa, perde casa, destrói tudo. Fica tudo perdido. Entendeu? Então tem que ver muito, muito claro. É por isso que eu comento.